Alô, galera, muito boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Estamos aqui dando início para mais um Promessa Cast, agora ao vivo, graças a Deus. Estou aqui, trouxe hoje para me acompanhar aqui fazer uma troca de passe, meu amigo Thiago Peixoto. Vai fazer um 2 aqui, né? Ver se vai dar tudo certo. Porque dentro de campo não é de história. Para tocar o programa de hoje com a gente. Hoje, os nossos convidados mais que especial, mais uma vez, é sempre bom estar com vocês. Prazer. A Elaine, que é CEO do Flagin. E trouxemos aqui hoje dois atletas, né? Um atleta e uma atleta. Hoje tem um representante feminino aqui, que são os dois atletas do Flagin. Então, vamos lá? Eu vou pedir, deixar vocês ficarem bem à vontade, porque vai ser um bate-papo descontraído. Então, vou começando por você, falar um pouquinho aí de como tá lá o Flagin, como surgiu, né, o Flagin, como o Flagin virou isso tudo. Então vamos lá, prazer estar aqui, né? Pela segunda vez, né? Agora ao vivo com você, Marcos. E obrigada pela oportunidade. Espero que esse bate-bola nosso hoje seja bem produtivo, né, Thiago? Hoje vai ter muitas perguntas. Bom, meu nome é Elaine Silva, sou CEO hoje da Flagin, né? Com muito orgulho. Comecei, né, lá atrás, eu falei, gente, mas comecei tudo sozinha, depois da perca do meu esposo. E hoje, né, realmente me tornar CEO, literalmente, né? Porque CEO tem várias funções, né? E aí eu delego as funções ao meu quadro de diretores. Quem diria eu ter um quadro de diretores? Os BO caem no seu colo e você distribui. Aí eu distribuo, vai lá, função para cada um, né? Então, hoje a gente tem um quadro de diretoria, temos coordenadores. Então, hoje a Flagin tem um organograma, né? Não, uma escala, né? Uma pirâmidezinha lá. Me perdi aqui na palavra aqui. Mas, enfim, estamos aí crescendo e hoje tem uma representatividade bacana. A gente começa com os nossos professores, coordenadores, né? E aí vem o quadro de diretoria, tanto na parte técnica quanto na parte administrativa e financeira. Legal. E aí chega a mim. Legal. E aí hoje a gente trouxe... Quem que é você? Fala. Arthur Alves. Fala mais aí pertinho do microfone, se apresenta aí pro pessoal de casa. Oi, eu sou Arthur Alves. Quantos anos você tem, Arthur? Eu tenho 8 anos. Que posição que você joga, Arthur? Ala direita. Faz muito gol? Na Kids eu fiz 12. E na Champions? Champs? Não sei. Não Não sabe? sei. Se perdeu já, Eu acho que não Arthur? lembra. Fez muitos. Temos aqui também a Valentina. Valentina, se apresenta aí. Meu nome é Valentina. Eu tenho 9 anos. Sou ala esquerda. Eu fiz 2 gols na Kids Cup e na Champions eu não lembro. Todo mundo esquecido. Fez muitos. Uma mulher esquerda. Sim, diferente, hein? Ô, Valentina, fala um pouquinho pra gente aí do seu dia a dia, como que como que tá na escola, se vai pra escola e depois vai pro treino, como é esse dia a dia de ser uma criança atleta, fala um pouquinho pra gente. Eu vou pra escola, volto pra casa, almoço, tomo banho, faço tarefa toda quinta e terça, depois eu durmo, acordo e vou pro treino. Arrumo e vou pro treino. Você treina à tarde? Não, de noite. Você treina à noite? Nossa, que rotina difícil a dela, né? Dorme um sono. Eu tenho... Que gente, inveja. pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe, a Valentina é minha filha. E o Diego queria tirar ela total do futebol, né? Não, vamos tentar fazer ela jogar vôlei, né? Ser jogadora de vôlei, de basquete, incentivar ela em outro ramo. E aí... ela, não, eu quero futebol, eu quero futebol, eu quero futebol. E aí, nessa minha vinda pro futebol, não tinha como eu deixar ela. E aí, acabou que no retorno aos treinos, porque ela não estava indo, a gente estava querendo afastá-la, né?
E no retorno aos treinos, acabou que ela abraçou e hoje já se encontrou totalmente dentro do campo. Foi uma né? decisão certa a sua. Na verdade Mais foi. uma. O Viana, o meu coordenador técnico hoje, que é o Viana, que está responsável pela pré-equipe, fala assim, não, você pode fazer o que for. Eu passo, busco ela, seu pai leva, alguém leva, ela não pode faltar. Então hoje ela já é peça fundamental. Importante lá. Legal, e é bacana a gente ver, é legal as mulheres, né? É diferente, no futebol, né? sim. É maravilhoso, na verdade. Teve a Copa do Mundo Feminino, né, recentemente. Hoje, graças a Deus, eu acho que quebrou muito paradigma sobre mulher em campo. Com certeza. Mas ainda Mulher acho que onde tem... for, né? eu acho que ainda tem um preconceito muito Um grande. certo receio, né? Muito grande. Você pode ver do know-how de mulheres que jogam na seleção, questão de salário com quem joga profissional, né? E são mulheres, assim, que dedicam aquilo. E é muito difícil você ver uma menina de 9 anos Sim. tendo o futebol como seu lazer, ou seu objetivo de vida, né? A Diferente, gente não né? sabe ainda se vai ser uma jogadora, mas ela se propõe a isso, né? Então tá de parabéns. Obrigada. E continue assim. E fazendo gol. Desde quantos anos você joga? Desde os 3 ou 4. 3 Bem anos. novinha. 3 anos tem foto dela Faz muito gol. com Luiziana, 3 faz. A aninhos. esquerda não tem como fazer gol. A Diferente, equipe é craque, hoje hein? dela, o Sub-8, a categoria Sub-8, Eles jogam juntos, os dois? eles jogam praticamente juntos desde os 3 anos de idade. Né? Tem O Daniel e eu. Daniel, você, tem o Miguel também, Não, o Zaga, o O Miguel Gomide, Gomide. eu comecei a treinar com ele com 5. Com 5? Foi. Mas tem, então assim, é uma turminha que já Eu caminha vejo, desde eu novinho. vejo essa molecada aí. Tem menino que jogou comigo quando tinha 7 anos. Hoje os meninos têm 12 indo pra 13. Eu vejo a evolução que teve esses meninos, né? Ganhou força física, ganhou a experiência. Então, a importância que é, e quanto mais cedo esses meninos se iniciar, né? Ali no sub-7, para daqui lá na frente chegar no sub-12 bem, né? Igual você Hoje falou, o os futebol meninos... é precoce, né? Hoje o futebol tá precoce. Hoje você vê agora, por exemplo, o Fluminense tá montando a categoria de base deles, né? Desde sub-8, sub-9, sub-10. A gente mandava esses atletas para fora com 12 anos. Hoje a gente tem menino aprovado, por exemplo, no Cruzeiro, 8 anos de idade, no Fluminense com 8 anos de idade, 8 para 9, né? O João Pedro vai pro Grêmio. O João Pedro, por exemplo, vai pro Grêmio, tá com 7 anos. E já foi chamado pelo Grêmio. A gente tem o Henrique, né, do Palmeiras, e o Henrique. Palmeiras pegou ele com 8, 9 anos de idade, né? Então, aí, ó, com a venda que fez. Mas vai ficando cada vez mais fácil pro clube, né? Que a gente tá falando. Você pensa, pegar lá um menino de 7 anos, igual tá indo, trabalhar esse menino esse tempo todo, quando esse menino chegar com 13... Ele já tá bem. Só que, por um lado, também, a gente que convive aqui no dia a dia, que tá bem próximo, nos treinamentos, sabe que, por um lado, também não é bom, né? O menino deixa de... Perder a infância. Sim, perder a infância dele, exatamente essa palavra. Vai deixar de brincar, vai deixar de fazer certas coisas que, quando ele chegar lá com 12, né, 13, que já vai estar praticamente pronto, vai olhar para trás, né? E às vezes não der certo, a decepção que esse menino vai levar, um trauma pro resto da vida, Eu vejo, né? por exemplo, a Valentina e comparo com o Arthur, por exemplo. Uhum. O Arthur, a rotina do Arthur já é diferente. Ele tem personal, né, Arthur? Conta um pouquinho aí. Como que é a sua rotina? Eu tenho personal às 9h30. Da manhã. Acaba 11. E você... Aí depois eu como, janto, pra ir pra escola, que é 1h da tarde. Ah, você almoça. Você vai pro treino 9 horas, termina 11h30. E aí você almoça, vai pra escola às 13, termina a escola, já vai pro treino. A escola acaba às 5. E aí você vai treinando, terça e quinta. E segunda e quarta? Do mesmo jeito. Aí segunda e quarta eu vou pra quadra lá do Flagem. Pra quadra. Agora tem nós estamos também com futsal, né? Uhum. Aí o Arthur já tá fazendo parte do futsal também. A Valentina Mas também. é legal, né? Você vê os meninos de 8 anos, o futsal é importantíssimo. Importantíssimo. Pro desenvolvimento Nós não dos tínhamos o meninos. futsal, né?
E aí começamos o futsal agora no começo desse semestre, né? Dia 1º de agosto nós começamos com o futsal. Porque realmente faz toda a diferença, né? No complementar, né? Dessa criança que já joga o futsal, né? E como eu falei, cada vez mais precoce. Então, cada vez mais precoce a gente vai tendo que complementar as atividades, né? Mas é tão importante isso para você ver a diferença. Eu coloco a Valentina para dormir, eu já ponho a Valentina para descansar, né? Alguns pais já colocam para fazer o treinamento de personal, né? E é isso. Hoje, a grande maioria dos pais estão fazendo isso. É o personal, é o futsal, é o futset. Aos finais de semana, praticamente todos os finais de semana, a partir de agora, né? De 1º de setembro, todos os finais de semana tem jogo. Todos. Eles não... A gente acaba que não tem vida. Os pais, porque além de estar como CEO, eu também estou como mãe, né? Como responsável. Então, minha vida é futebol de domingo a domingo, né? Eu não tenho aquela data, eu vou viajar ou eu vou fazer isso. Não tem. É o futebol. Vive Né? isso. Eu Não agora. acordo, almoço e durmo futebol. Mas eu sou adulta. Eu sei lidar com isso. Agora, como você falou, né, Marcos? A criança, ela vai perdendo o tempo da brincadeira, né, do descansar, do pausar, que é importantíssimo. Sim. Então, são coisas que eu tento colocar e expor para os pais, né? Esse tempo de descanso, a criança, ela já está fazendo futsal, ela já está no futsal, né? Ainda ter o personal, lógico, a gente quer a evolução da criança, né? E todo pai quer essa evolução. Mas eu acho que na idade que tá, eu acho que sobrecarrega muito. Então, quando chega nos 12, 13 anos, que é o momento do desponte, né? O ápice. O atleta, Aquela virada de hoje, chave, né? o ápice não é aos 18, 19 anos. Hoje, o ápice do atleta é aos 12, 13 anos. Ali, com 12, 13, ele tem que estar no clube, né? Contrato pré-assinado. Contrato pré-assinado, porque a validade é só com 18, Como mudou né? as coisas, né? Mas com 12, 13, ele já tem que estar dentro de um clube. Então, às vezes, sobrecarrega muito. E aí, nesse ápice, a criança acaba desistindo, né? De seguir seu sonho, Sim. né? A gente fala que aos 12, 13 é realmente a virada de chave, né? Onde você vai definir se o menino vai ou não virar, né? Porque às vezes consegue ingressar num clube, ou não. Ou às vezes o menino, ele mesmo desiste daquilo tudo. Quando você fala de parte precoce, a gente tá pulando muita etapa, né? A tecnologia, na verdade, está nos fazendo isso. Mas é engraçado, esse final de semana falou sobre o narcisismo com matriz, certo? Mas eu vejo pais narcisistas o tempo inteiro. É o que você mais vê na beirada de campo, são pais narcisistas. O que você mais vê são pais que querem realizar um sonho através do filho, né? Realmente, às vezes, o filho tá lá, lá, e que não sabe, vivendo o sonho do pai, não deles. Por isso que eu falo, então assim, a gente tem que colocar um limite. A gente como gestora, a gente como estando ali à frente das escolinhas hoje, a gente tem que, de alguma maneira, tentar equilibrar essa parte, porque há demais esses pais desequilibrados. Não significa que o Arthur, porque ele faz personal, o pai e a mãe seja desequilibrado, não estou dizendo isso. Mas, assim, há pais que realmente é um excesso da prática do futebol, né, que vai fazer com que a criança se canse, com que a criança... tudo que em excesso faz mal. Né? Tudo que é excesso faz mal. Às vezes, antigamente, eu acho que hoje não tem tanto. Antigamente, os pais falavam para as crianças ali, não precisa estudar, não, só joga bola. Tem muitas pessoas que virou jogador de futebol que não tem um terceiro ano. Não, muitos. E por causa disso, fizeram maus negócios nas suas carreiras e hoje não tem nada. Justo. Eu bato muito na tecla. A gente tem vários exemplos disso. Você sabe disso, Thiago. A gente tem vários exemplos aí que se a gente for citar... O cara não sabe nem escrever, nem ler, né? Ganharam milhões e hoje não tem... A sabedoria, né? Eu bato muito na tecla dos estudos. Os meninos são jovens, às vezes é até chato, né?
A gente da idade deles tem que ficar ouvindo isso. Isso. Encheção de saco, mas não é. Né? A gente sabe a importância que tem nos estudos, na formação Do caráter. de uma pessoa, né? Do Porque a gente indivíduo. não tá falando só não pode iludir o menino que ele vai ser jogador de futebol. Você não pode misturar o seu talento com a sua inteligência. Sim, Você tem que ser a pessoa Eu sábia vejo. decisões, mas você tem que ser um atleta do seu sonho, tudo bem. claro. Mas você não pode deixar de saber fazer, tipo assim, tomar decisões. Vai chegar um certo momento, 18, 19 anos, que você vai querer não ter decisões com mãe e pai, vai querer ter decisão sozinho. E se você não tem a sabedoria, o caminho, você toma a decisão errada. É verdade. Eu vejo muito importante. Eu quero evoluir, eu quero melhorar. Igual o Arthur é uma criança que ele quer evoluir. Ele faz o personal. Mas e aí, que hora que você brinca, Arthur? Quero que eu brinque. É. Como que eu chego da quadra e do flagelo. É? Aí tá vendo? Porque fica soberbado, né? E pela parte da manhã, você não brinca? Amanhã, Que você não tem aula? que eu não tenho aula, Você faz o personal que dia? às terça e quinta. Então segunda e quarta você brinca. De manhã. Aí eu não vou nem Né? perguntar qual é a brincadeira dele. Não, a que todos brincadeira nós já sempre vai sabemos. ser o futebol, né? Essa aqui tava na quadra agora antes de vir, né? Então a brincadeira deles é o futebol. Mas aí é onde entra a diversão. Sim, é diferente, É né? diferente Sem cobrança. do compromisso Uhum. e da necessidade de fazer aquilo corretamente. Porque a partir do momento que ele faz um personal, que ele está dentro do ambiente, né, da escolinha, ele vai ser cobrado, Sim. né, Arthur? Como um profissional, né? Profissionalismo ali. Não, é legal demais a gente abordar esses assuntos, porque a gente vê que os pais, às vezes, extrapolam, né? Eu falo, tem pai, amigo meu, que eu falo, cara, uma hora você vai lesionar esse menino. Muita carga. Sim, o menino é personal 2 vezes no dia, futsal, society, campão. Às vezes não é nem só carga física, é carga, a pressão tipo Psicológica assim, é muito né? maior do que a... A física. a necessidade É. de ter que mostrar pro pai que ele consegue, ou ter que Isso. mostrar pro pai que ele tá ali e ele tem que fazer. Eu vou te fazer uma pergunta. Vendo os meninos, vendo a rotina da Valentina, a rotina do Arthur, como é que era a sua rotina quando você tinha 9 anos de idade? Não tinha, né, essa pressão. Eu fico impressionado de ver hoje como as coisas evoluiu, como mudou. A gente comentou semana passada sobre isso. Na nossa época, eu comecei a treinar com 6 anos, no terrão lá perto da minha casa. E o meu pai, mas a minha mãe nunca foi assistir um jogo meu. Nunca foi. Eu tinha uma bicicleta, eu me virava e ia pro treino. Meu pai nunca foi assistir um jogo meu, nem meu pai, nem minha mãe. Mas é uma coisa normal da nossa época, né? Foi todo mundo meio que assim. Os pais também não tinham as condições financeiras eu falo por que mim tem também, eu hoje. nadei até os 17 para 18 anos. Né? Fui campeã goiana, fui campeã brasileira. E assim, o que você tá falando é totalmente. Meu pai, minha mãe... não, vocês vão pegar ônibus, Sim. vocês vão lá a gente treinava ali no Pedro Ludovico, né? No Pedro Ludovico, não, no centro ali. No SESI? Não, no centro, no Centro Olímpico. Centro Olímpico. O Centro Olímpico. A gente treinava natação ali e a gente ia de ônibus. Quantas vezes a gente dormia dentro Nossa, do ônibus, eu peguei passava muito do ônibus ponto. E às Goiás. vezes nem é Muito por ônibus. ser uns pais ausentes, né? Não, Os mas... pais tinham... Não, mas daí eu acho que é dentro do que a gente falou. Aí era um sonho nosso. Sim. Isso. Não Hoje era é o sonho do diferente. pai. Não, era isso. Eu Concordo. vejo muito pai que, como eu, como você, jogou, tentou seguir uma carreira, não conseguiu, e hoje vê no filho a oportunidade de realizar um sonho que ele, fazer um não, sucesso, que ele não é. conseguiu. Eu ainda não sou pai, né? Esse detalhe. Mas com certeza, se for um filho, Sim, por mais que eu vou deixar o livre-arbítrio para escolher, que é o mínimo que a gente tem que fazer, né? A tendência, ele vai estar no campo comigo, sempre que eu for jogar bola, porque é uma diversão para mim até hoje. Não deixa de ser uma diversão. a gente é apaixonado nisso, a gente né? joga, Mas joga é bola natural. Eu 2, acho 3 que é vezes por semana. natural, É natural isso. Né? Essa presença de pais que jogam, os filhos jogarem, eu vejo como uma naturalidade. Mas não pode ser uma forçação. Sim. Né? Não pode ser uma obsessão. Né? Para alguns acabam se tornando uma obsessão.
E foi através do Diego que o Diego jogou, né? O Diego jogou no Atlético, o Diego jogou no Goiânia. E depois... Goiás. No Goiás, né? O Diego também jogou no Goiás. E aí, ele parou de jogar, foi ser treinador, né? Ele foi auxiliar, com 16, 17 anos, o Diego estava auxiliando no Atlético, né? Aí depois ele foi tomar conta, foi ser treinador do Atlético, ele estava com 18, tinha acabado de entrar na faculdade, já foi ser treinador no Atlético. Então hoje tem menino, o Robson, por exemplo, que é hoje meu responsável técnico também, jogava, né, e foi ser auxiliar do Diego no Atlético. Então, e hoje muitos coordenadores e gestores que estão em escolinhas aqui do estado foram atletas do Diego. Eu cito para você o William Mendes, do Goiás, foi atleta do Diego, né? O Breno. Então, tem muito atleta que participou dessa vinda do Diego. E aí, depois que a gente começou a se relacionar, quando eu engravidei da Valentina, ele falou assim, não, pode sair do seu emprego, né? E vem trabalhar, vem ficar comigo. Trabalhar comigo. E eu fui ser coordenadora de uma unidade lá no Urias Magalhães. A unidade tinha uns 10 alunos. Aí essa unidade foi para 150 atletas. Isso foi a primeira da Flagin? A Flagin começou em 2009, lá na beira da mata, saída para Goianira. Saída para Goianira. Ali depois da Ovel. Antes da Ovel. Antes da Ovel. Foi a primeira unidade da Flagin. Aí foi João Rosa, né? E aí foi crescendo. E aí uma das unidades era Urias Magalhães. E nessa época nós começamos, né? Antes de você assumir essa unidade do Urias, tinha quantos alunos? A unidade do Urias tinha uns 10 alunos. E depois que você assumiu? Ele falou assim, não, toma conta. Vou voltar um pouquinho, né? Nós éramos escolinha oficial do Flamengo. Nós éramos franqueados, né? Deixamos de ser franqueados em 2014, que foi quando ela nasceu. E ele falou, vamos trabalhar comigo. E aí, assumi a unidade, que tinha em torno de 10 atletas, e foi para 150 atletas. Isso em quanto tempo? No prazo de um ano. E aí, eu falei para ele, por que você não deixa de ser? 2014 teve uma crise muito grande, e os pais estavam tirando o supérfluo, né? Eu falei, não tem como manter, né, royalties, tudo, para o Flamengo, que era mais que uma SUV mensal, né, que a gente colocava, entregava. É porque quando é franquia, né? ele tem uma porcentagem. Tem o percentual, tem né? royalties, tudo. Enfim, nós deixamos de ser franquia. Eu falei para ele, coloca, o Diego já estava associado ao Fla. Falei, cria sua marca, né? Tem Pepsi Cola, Coca-Cola, então cria sua marca. E ele criou, né? Era Fla Goiânia, e depois, quando na minha vinda, depois virou Flagin, que também foi indeferido. Aí Flagin também foi indeferido. Aí quando eu assumi, a gente criou Centro de Formação de Atletas Flagin. Então, CFA Flagin. Hoje a marca é essa, né? Centro de Formação de Atletas Flagin. Essa é patenteada. E aí eu assumi a Flagin, voltando em 2014, com 10 atletas, fomos para 150 no prazo de um ano. Lá na unidade do Urias, né? Todos éramos obrigados, né, a participar do Go Cup. Todas as unidades tinham que levar categorias para o Go Cup. Que é feito lá no gramado, que né? é feito no gramado, isso. E aí ele virou para mim e falou assim, você vai ter que levar uma categoria de cada. Eu, como que eu vou levar uma categoria de cada? Ele, se vira. Se vira. Aprendi muito, hein? E nesse se virar, que eu sempre tive que me virar, né? Acabei montando um chamado Celeflá dentro do Urias. Então, tinha pai do Garavelo, tinha meus professores, né? O Bruno, que hoje é coordenador de séries, Luiz Viana, que hoje é coordenador da pré-equipe, Lucas, que é professor da pré-equipe. Eles tiveram que se virar literalmente comigo, né? E criamos uma equipe de cada categoria para o Go Cup.
E aí formamos o Celeflá lá no Urias. E ele tinha a pré-equipe. A pré-equipe era o quê? As categorias de sub-10 para cima. Então, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13 era pré-equipe. E aí eu montei um Celeflá que era sub-6, sub-7, não, sub-7, que não tinha sub-6 na época, era sub-7, sub-8, sub-9. E aí tinha que levar as outras juntando também, sub-10, sub-11, sub-12, lá no Urias Magalhães. E aí fiz remanejamento de turma e deu certo. Aí eu saí no ano seguinte, eu recebi uma proposta muito, muito boa, voltei para o shopping, né? Voltei para gerir, eu era gestora da Brookfield. E aí voltei para o shopping e com a proposta que eu tinha recebido, acabei voltando e larguei o campo. Essa foi a minha primeira passagem pelo futebol. Então, foi como coordenadora do Urias Magalhães. Continuei na gestão. O Diego, até 2021, devido à pandemia e tudo, a gente estava com 5 unidades. Em junho de 2021, que quando eu voltei a assumir, né? Quando eu voltei para o futebol. Isso já era pós-pandemia? Pós-pandemia. Pós-pandemia, 5 unidades. Eu tinha em torno de uns 100 atletas, no máximo 100 atletas, nesse retorno da pandemia. 5 unidades, mais ou menos 100 atletas, e eu não fazia ideia do que vinha pela frente, né? E, lógico, devido à pandemia, muita coisa acumulou, né? E aí, por várias vezes, eu pensei em desistir. Falei, não vou continuar isso aqui, não. Pensei em voltar, eu já tinha uma proposta, pensei em voltar para a loja, assumir. Falei, não vou continuar com isso. E a Elaine tem paixão pelo futebol? Amo. Que time que torce, Elaine? Flamengo. Tá explicado. Flamengo, lógico. Maior ídolo? Maior ídolo? Arrascaeta. É recente. É da geração mais nova, né? Eu pensei que ele ia falar um Zico. Não. Todo mundo espera Não, sabe Zico, por né? quê? Não era vinculado a mim. Eu não tomava parte, né, da parte do futebol do Flamengo. Você era Mas, parte por exemplo, imitativa. Eu nadei muito. E eu queria nadar pelo Flamengo. Eu queria um dia Já ser tinha federada pelo Flamengo. Então, eu tinha esse objetivo, né? Não foi que aí eu vou fazer igual a minha mãe. Você vai estudar, né? Então, eu fui estudar, fui fazer faculdade. E aí, hoje, Thiago, nós estamos com mais de 20 unidades no estado, né? Hoje, não só em Goiânia, mas no estado, nós temos unidades da Flagin. Ele tá falando de 2 anos, 3 anos. De 2021 pra cá. De 2021 Tinha pra cá. 5, Em junho virou de 20. até de dezembro de janeiro de 2022, na Acho que é. verdade, porque até... Como é que é? 25 ou 24. 24 unidades. Com o Ferreira. É o Ferreira agora também. Foi uma pergunta que eu Então dá fiz 25? antes da gente entrar, porque Não. foi muito rápido. Assim, Sim, foi uma ascensão. foi rápido pra nós, né? Uhum. Pra quem tava lá a dentro, gente, não a é gente rápido, comentou né? aquele dia, né? É rápido porque Quem tá do vê- lado de fora. Quem vê de fora fala, a mulher pegou, tinha 5, hoje tem 24. Não, mas ninguém sabe. Ninguém sabe disso. Isso eu tô expondo agora pra vocês, né? Não, Quando- mas de toda quando é questionado. forma, tem muitas unidades. O pessoal vê e fala. mas as pessoas acham que eu peguei Ninguém, pronto. ninguém viu o processo, né? Ninguém viu o O processo. processo doloroso. Não, ninguém. Então, assim, quando as pessoas veem, nossa, a Elaine é diretora da Flaginha, a Flaginha é a maior escolinha do estado e não sei o quê, só porque ninguém acompanhou como foi essa vinda. Processo como é que doloroso. foi que a Elaine conseguiu chegar a isso, né? O que ela passou? Ninguém sabe o que eu passei, Ninguém né? sabe o que Ninguém que... viu. Ninguém sabe o sucesso, né? Só sabe, na verdade, vê Isso. só o sucesso. Vê Não só o sucesso. não vê Os o tombos, as caminhar. pedradas, né? Exatamente. Os buracos, as dores. Hoje, você vê, ela acabou de falar, ela não tem final de semana. Não tem. Ela não tem o prazer mais. Hoje a vida dela é 24 horas de futebol. E é tão engraçado que o horário das escolinhas, por exemplo, é das 5 às 20, né? Então, das 5 horas às 20, eu ainda tenho intermédio.
eu ainda respiro, né? Porque tá todo mundo ali concentrado, Cada um fazendo na sua função. cada um na sua função. Depois das 20, aí é que o bicho pega. Antes Acaba- das 5, para entregar das as coisas. cinco. Pra conta. E após as 20 é que eu trabalho. Acaba que até os próprios pais estão ali envolvidos nesse horário, né? Você tem uma Totalmente. tranquilidade. Ele tem uma paz entre as 17 e as 20. Depois das 20 e antes das 17, o celularzinho aqui não e para. meu carrinho tá na rua. Hoje você falou que o Flávio não é mais vinculado ao Flamengo. Nós não somos mais vinculados ao Flamengo. Hoje é o Centro de Formação de Atletas Flagin. Não tem mais, É não tem vínculo importante, porque mais. pra muita gente, eu não sabia. Pra mim, ela continuava sendo o Flamengo. Porque como é vermelho e É, preto, Hoje tem continua o sendo, Flamengo, né? Hoje continua. Escolinha oficial do Flamengo tem 2 gestores, né? Tem um Parque Oeste e um Parque no Amazonas. Canadá. E tem no né? Parque Amazonas Parque também. Amazonas, abriu 3 outro agora. 3. Mas de qualquer forma, tem olheiro pra todos os times. Todos. Você manda Hoje eu aluno deixei, eu desvinculei, né? De ter desvinculado do Flamengo. do Flamengo foi maravilhoso, porque a gente teve uma perca de vários atletas que não passaram na peneira Do do Flamengo. Flamengo, no Rio, né? E acabamos que perdemos vários atletas para o VEL, né? E para outros clubes que sozinhos, né? Sem o despontar nosso, mas que foram atletas nossos. Por causa disso. Aí hoje você já E consegue ter colocar desvinculado o Flamengo me deu abertura total. Hoje eu tenho parceria com todos os clubes, Série B, Eu ia falar agora. série A, Série C, Série D. A gente tem Os parceria grandes Goiânia. os grandes clubes de Goiânia, né? Parceria com a gente tem mais de 250 atletas revelados no Brasil. No Que mundo. legal. A gente tem o Gustavo, que tá no mesmo time agora que o Neymar, né? Gustavo Marins. Então, é importantíssimo isso, né? Foi para a Arábia lá, tá nos clubes da A Arábia. Arábia agora abriu os cofres. Abriu, total, né? Você viu, né? Eu vi, aí lógico, a mamãe hoje de noticiário tem que estar E pra Valentina, como é que deve ser, Valentina? Ser a filha Ninguém da nunca perguntou Elaine isso, hein? dentro da sua própria Flagin. É uma pressão pra você? É uma pergunta de adulta, hein? Não muito. Porque às vezes eu não gosto quando ela me leva pro jogo. A maioria das vezes quem me leva é meu avô. Então eu não gosto muito de ser Você é mais discreta. É. Você não gosta de ser chamado muita atenção. Aham. Porque quando ela chega, todo mundo conhece, sabe quem Sim. ela é, né? Você se sente pressionada quando sua mãe tá presente? Não. Não? Não, sim, porque ela grita. Porque ela dentro de campo. grita. Mas eu grito assim, bora Valentina, boa minha garota. Pois você faz isso me impressiona. Tá vendo? E a gente não é ciente, né? Você vê que só Não, de gritar. Aí você o imagina, tá? Ela tá falando isso aqui agora. E quantos pais que estão lá Ah, na minha época, Na beira do eu campo jogava no fazendo Goiás, aí treinava, né? a gente acha que tá motivando. É, Poxa, e aí gente, dentro do sim, campo, filho. o treinador faz isso, isso e aquilo. Eu fazia. Do lado de fora, meu pai. Não, você tá com preguiça, é lá. Eu olhava pra um lado, eu olhava pro outro. Falei assim, quem que tá certo? Quem que eu vou ouvir? Tem alguém errado nessa E tem história. alguém... E você, Arthur, você se sente pressionado? Quando sua mãe grita. Nem escuta, né? Às vezes a gente nem escuta. Finge que nem Quem Não escuta. escuta eu gritando também, não escuta, Arthur, eu gritando? Quem que te leva mais no jogo, seu Aí, tá pai e sua vendo? mãe? Quê? Quem te leva mais no jogo? Meu pai. É? Você se sente pressionado quando ele vai ou não? Você acha bom? Acho bom, né? Que time você torce, Arthur? Meu time? Meu pai torce pro Santos, né? E você? E você? Eu? Arthur. Aí eu torço pro Corinthians. Hoje tem um jogão contra o São Paulo. Já começou, né? O homem aqui tá agoniado. São Paulino. Ô, Valentina, que time você torce? Também. É de família, né? Herdou da sua mãe. Tenho certeza que gosta da Rascaeta também. Não, Do Gabigol. não. Não? Gerson. O que eu gosto mais do Flamengo é o Bruno Henrique. Na época, antes de ele ter se machucado, né? Ele era muito bom. Rápido, né? E joga na sua posição. No canto. Ele é Velocista. Ele ainda é muito bom. Ontem, eu tava vendo, apareceu lá. Vamos ver quem que é o ídolo da Valentina. É, você não falou. O meu Vini. O Vini? Aham. Pô, legal.
Que eu acho que vai ser o próximo ícone brasileiro, viu? Não, hoje, na atualidade, é a nossa referência, né? Vinícius Júnior começou numa escolinha do Rio, né? Era como a nossa aqui. De comunidade. Numa comunidade, né? Não era no centro, não era na capital. E até nosso amigo, né, Kaká, ele que era o diretor da escolinha que o Vinícius Júnior treinava. Eu lembro direitinho, gente, é muito incrível, né? 14 anos atrás, a gente falando do Vinícius. Né? O Kaká veio aqui para Goiânia, o Kaká também era olheiro, era um scout do Flamengo. Era o Kaká que vinha quando a gente fazia as peneiras para o Flamengo, ele que vinha para Goiânia, né? Fazia a avaliação dos atletas. E eu lembro direitinho dele, a gente sentado assim, e ele comentando o Vinícius Júnior, né? Quantas coisas ele ajudou, das maneiras, da forma, com uniforme, chuteira, né? Alimentação. Às vezes tinha um jogo, não sei aonde, ele levava, o Kaká que levava no carro dele, né? Mantinha o Vinícius Júnior para participar dos campeonatos, que vocês sabem que é complicado, né? Custo, né? Custo. E o custo é alto, né? A gente não... Toda Mas valeu a pena, né? hoje, e hoje, né, ter o Vinícius Júnior hoje como tá, então quer dizer, isso também gente, porque a gente fala assim desses destaques, desses despontos, e às vezes é o que a gente falou, a gente não pode iludir a criança. Isso é a cada 10 mil crianças que vai chegar aonde o Vinícius Júnior tá, Verdade. e olha lá. É legal também ver igual despontou o Vinícius Júnior de um lugar periférico, né? Em um local bem excluído, que a gente sabe que a oportunidade todos têm, né? Para todos, né? Sim, a gente viu aí o próprio Michael, né? O próprio Michael que brincava com nós. O Michael, na verdade, para você ver, eu falo que isso é muito importante. O pai, ele não tem que vislumbrar o filho estar num Flamengo, num Corinthians, às vezes num Goiás, num Atlético. Às vezes a criança ela vai para um time Série D, né? Vai para o Inhumas. Vai para o Inhumas. Lá no Inhumas, o menino é despontado. Sim. Vai lá para a ABD, que hoje, por exemplo, a Flagin também tem parceria com a ABD, né? Vai lá para a ABD. Lá no ABD, o menino é despontado. E se ele tivesse ido para um Goiás, um Atlético, um Vila da vida, ele tinha ficado no banco e não teria o desponte que tem. Hoje se eu voltar lá atrás, há 15 anos atrás, eu não tinha jogado 12 anos no Goiás. Não tinha. Não tinha. A concorrência é muito grande, né? E naquela época, eu não sei como é hoje, né? Mas naquela época, a parte administrativa era realmente... envolvia muita coisa por trás. Era quem pagava. Sim. Você tá lá por causa de quem? Quem te colocou? Então, eu passei por muito tempo... Você tinha que ter um padrinho, né? Eu passei por muito tempo na pré-equipe. Até alguém com um amigo próximo, ser conhecido de alguém importante, a gente foi pra base. Já chegamos na base titular. Quando o patrocínio dessa pessoa caiu, não teve mais com o Goiás, a gente voltou para a equipe e começou a disputar campeonato interno. Então, assim, não era o jogador. A importância naquela época não era quem jogava mais, é quem pagava mais. Lá no tinha Goiás. muito isso, né? No Goiás, porque foi onde eu vivi por 13 anos. Mas, Thiago, hoje... Eu fui para a Copinha, né, para lá em São Paulo, tô participando de todos os eventos que tem hoje dentro do estado, tô dando a minha cara, tô aparecendo, tô fazendo as minhas negociações, mas infelizmente o futebol, além de machista, ele permanece sujo. Permanece. Acho que todo lugar que envolve muito dinheiro é muito sujo. Isso, ainda é corrupto, né? Nós vivemos num país assim, então... Isso aí vai estar em todo e qualquer canto. Mas é legal também, eu vejo, tem acontecido muito isso, as escolas, as instituições sem escudo forte, por exemplo, um Flagin, da vida, um esporte, ganhando força, ganhando voz e revelando meninos com por marca um. própria. Porque acaba que você não precisa tanto vincular seus atletas, você não depende mais disso. Falar, se você não tem uma referência. Sim, se eu não levar para o Goiás, se eu não mas isso hoje só me dá visibilidade, sim, não me dá remuneração, né? Por quê? Porque se eu tivesse vinculado ao Flamengo, eu ainda teria. Os meninos você entendeu? estaria eu teria preso.
A Flagino não entra como time criador, não? Não entra porque não somos tem que ser federados. federado. Né? Então, Flagin, Sport, Ser federado e ter uma 7, estrutura, né? Também. tem que ter. Como Goiás tem. Uma estrutura de alojamento. Alojamento, tudo. Tem. Legal. Então, a gente ainda não ganha. Então, ainda é muito difícil. Por quê? Porque você participou de toda a formação do atleta e você entrega o atleta pronto. Igual a gente, quantos atletas a gente não está entregando pronto para os clubes? Mas aí, pra mim, é muito mais amor do que negócio. É muito mais. Não, mas Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar na iniciação esportiva. A gente tem que trabalhar a paixão, porque a paixão, o amor é pela iniciação esportiva. A pré-equipe, os atletas de competição e de rendimento, eles só dão visibilidade, né? O desponte. Quem foi para onde, né? O Arthur, fulano de tal, viu o Arthur, eu quero o Arthur comigo no Cruzeiro, eu quero o Arthur comigo no Palmeiras. O Arthur vai me dar visibilidade por ter sido um atleta Flagin. Da onde saiu, né? Se houver reciprocidade. Sim. Mas se no houver vídeo não aparece, reciprocidade. aparece Cruzeiro. Aparece Cruzeiro. Sai de graça, né? Eu não sabia disso. Sai. Uhum. E não tem aquela... E é legal, né? Se conseguisse, por exemplo, se fosse um clube federado, tem aquela... Até aquele que a FIFA criou de solidariedade. Você viu a bolada que o Santos pegou? Com o Neymar agora? Quase 20 milhões. Hoje estão mudando as leis dentro do futebol. E essa Pelé, parte para iniciação esportiva está entrando numa cláusula da Lei Pelé. Né? A Lei Pelé favoreceu muito a questão dos pequenos clubes, né? Dos pequenos formadores, mas ainda não os iniciadores. Que é o Flagin. Que é o Flagin, que é a Sporting, que é o 7, né? Hoje também tem um 7. Acaba que você não tem retorno financeiro pro clube, né? É legal você falar, a gente revelou um menino. Igual eu vejo aí, às vezes segurança. Às vezes não é nem de que eu vejo porque a gente o pessoal se gabando, falando, meu menino tá lá no Atlético Paranaense. Exemplo, mas e aí, você ganhou quanto nisso? É igual o médico. Quando ele forma, o currículo dele é da onde? Da faculdade. Por isso que eu tô te falando. É igual, a gente participou da Champions, né? Da Champions Cerrado. A gente jogou, nós somos uma iniciativa. Por mais que a gente trabalhe com uma pré-equipe, com atletas de rendimento... 95% nós é somos ainda, né? Uma iniciação esportiva. Nós não somos um clube. Você vai comparar o Sub-8 do Goiás, que é clube, com o Sub-8 da Flagin, você está comparando uma seletiva, uma seleção brasileira, porque eles estão com os melhores do estado, que vem criança de Anápolis, vem crianças de tudo quanto é lugar do estado, com os meus atletas que saíram da iniciação esportiva e estão sendo preparados de uma maneira diferente para que tenham um rendimento maior que a iniciação. Entendi. Então, mesmo que eu selecione, a seleção é do meu nicho, são das minhas iniciações esportivas. Não vem de outros clubes, não vem de outros locais. Eu não sei se no Goiás continua assim, mas na minha época também, dependendo da posição, você nem tinha curso com atleta. Então, eu não pagava mais. Então, para isso, para os pais, é benéfico. Então, por isso que ela falou, os melhores estão lá. Né? A chance deles, o que eles veem de melhor, que achar que é melhor, eles pegam. Não tem como um pai, por exemplo, for jogar contra o Flagin, se ele achar 2 ou 3 garotos diferentes, é deles. Sonda, né? Não tem... Vai lá e sonda. Não tem a recusa por parte dos pais. E então. não tem nenhum vínculo. Então, se o Goiás vai lá, eu quero o Arthur jogando comigo, e o pai do Arthur vai para o Goiás... Acabou. Não tem nenhum... Aí, não esse atleta, nem fazer por mais que ele tenha sido um atleta Flagin, o Arthur tenha sido um atleta Flagin e esteja num clube, né? Ele só foi um atleta Flagin. Isso aí não vai entrar no currículo dele, profissional. O que vai entrar no currículo profissional é o Goiás. O Goiás vai ser o clube formador dele. O clube formador, justamente. Que amor que faz pelo futebol. Isso, Então, por isso que eu falo assim, hoje o nosso olhar tem que ser para a iniciação esportiva. Hoje, o nosso olhar tem que ser mudar a concepção e o trato dos pais com os nossos atletas. Isso é que vai mudar a vida e o profissional dessas crianças.
Por quê? Porque quando chegar no Goiás, eles já foram preparados por nós psicologicamente. A cabecinha já está preparada para chegar nos 12, 13 anos e ser melhor do Tem que que ser um todos os trabalho outros que muito bem estejam feito lá. na mão de Na vocês, né? mão nossa. Até porque E todo mundo quer importante, pronto né? agora, né? Todos os clubes querem atleta Sim, pronto também. sim. Eles não Justamente. querem pegar pra... Mas eles querem um atleta pronto também mentalmente. Sim. Mas acaba que esses clubes também dependem da iniciação, né? Porque é uma ajuda e tanta para eles, né? Eles vão pegar os atletas praticamente prontos. Mas é triste ver que não tem nenhum amparo. Sim, não Não tem. há. Isso É aí não há. triste ver. Mas às vezes isso, né, que a gente está fazendo, essa voz que está sendo dada para a gente, né, assim como outros podcasts que foram colocados, às vezes isso também pode começar a mudar, a surtir mais efeito, né? Até porque está surtindo por causa disso. Porque muitas iniciações estão sendo deixadas de lado, né? Só que agora, a partir do momento que estão crescendo, né? Então, Estão ganhando voz, né? estamos ganhando voz também. Então, eu tenho certeza que vai mudar. Não mudou, mas vai mudar. Não vai ser por agora, Não vai ser mas por agora, né? mas É que vai. na nossa época não tinha tanta inicialização assim. Na nossa época a gente Era só tinha... da prefeitura nos terrão, né? E assim... Era a gente Goiânia, treinava, Atlético. Vila... as opções eram essas, os Era grandes, essas. né? A gente não tinha essa Verdade. legislação. Goiânia, Vila, Atlético e Goiás, né? Eram os 4. E golzinho, Terrão na vida, né? golzinho, salão, vamos jogar contra, escola, interclasse. Era. Verdade. A gente Mas era isso é muito diversão. importante também. Às vezes os pais falam assim, nossa, mas em tal lugar meu filho não tem jogo. A gente busca jogos praticamente todo final de semana. Eu sei bem disso. Seja para iniciação esportiva, seja para equipe de competição. Né? Por quê? Porque é justamente nos jogos, seja amistoso, que a criança está começando ali com 5 aninhos, 3 aninhos, a gente tem baby foot. Então, com 3 aninhos, a gente monta amistoso com outra turminha de 3 aninhos. Desenvolve a competitividade. Sim, é diferente, né? Aquela questão, treino é treino e jogo é jogo. Joguei, né? eu joguei por 4 anos pra equipe, foi 4 anos jogando entre Goiás. Eu ficava indignado. Só entre Goiás. Os campeonatos era só tinha amistoso, final de semana, mas os campeonatos eram sendo entre os Goiás. Goiás Pacanguera, Buriti-Sereno, Serrinha, e aí jogava entre eles e não dava nada. Eu Hoje falo mudou a emoção deles, por exemplo, de ter recebido a primeira medalha. A primeira medalha sua foi aonde, Arthur? A minha. Lá no Ferreira Pacheco. E a primeira medalha? Primeira competição que você participou foi aonde? Campeonatozinho amistoso. Amistoso? Você começou a jogar futebol aonde? Na escolinha lá do Maurício. Do Mauricinho, né? Aí do Mauricinho. Dream Soccer? Na Dream Dream Soccer. Aí você foi pra Flagin. Mas o primeiro campeonato foi na Flagin ou na Dream Soccer? Dream Soccer. Na Dream Soccer. Você também participou de amistoso. Foi? Você já ganhou quantas medalhas, Arthur? Lá, Não, Na sua trajetória aí de muitos anos de futebol já. 10. 10 medalhas. Você tem todas guardadas? Legal. E a Valentina, já ganhou quantas, Valentina? Eu não sei, mas eu sei que eu tenho mais de 15. Você já foi artilheiro em alguma? Já. Qual que foi a sensação? Foi muito legal. Eu fiquei impressionada. Se sente importante? Sim. E é legal demais, né? Diferente. Eu tive, né, a minha irmã jogou bola muito craque de bola, minha irmã. A minha cunhada, hoje, ela joga muito, né? Mas ela jogou no Santos, jogou na seleção brasileira. Olha Então, que bacana. eu acho legal demais ver isso, sabe? E pro pessoal ver que cabe, que as mulheres têm espaço, né? Pra você ver uma menina ser artilheira de uma competição, né? E eu Tantos times que teve, tantos atletas que teve, a menina ganhou. Então isso é legal. Mas isso é na competição mista ou na competição só feminina? Não, mista, ela joga no... Mista, ela Até joga então, mista. porque não tem competição feminina. Não tem. Não dá O turma, Flamengo, por exemplo, conseguiu montar uma equipe feminina. Mas é só de 15. Mas é de 15 anos pra para cima. cima. Nessa idade, nós vamos tentar, né? Estamos com o projeto de começar, mas no futsal. Para ver se a gente consegue ter um pouquinho de adesão, né? Do feminino desde menor. Mas não acha ruim não, Valentina. Levanta o braço, põe o braço na cara de quem for e vai pra cima.
Ô, Arthur, Quando você for jogar com Nós mulher, você vai vamos estar resistente. dá uma moralzinha pro seu irmão. Vamos trazer ele aqui um pouquinho pra gente bater um papo. Obrigado por ter vindo aqui. Boa sorte aí na sua carreira. Disciplina, estuda e vai pra cima. Um dia você pode ser o Bruno Henrique nosso. Vamos torcer pra isso, viu? Tá bom, garotinho? Tá trabalhando pra isso, né, Arthur? Manda um beijão, tô vendo o pessoal tá lá, tá em casa assistindo lá. Eu acho que Ana Paula mandou aqui pra cima, Arthur. Mira Oliveira, te ama demais, rapazinho. Tá Manda aí vendo, um Arthur? beijo pro Manda pessoal beijo que tá pra te galera assistindo em que tá te casa. assistindo, fala aí. Beijo. Nome do seu pai, da sua mãe. Meu pai chama Rafael, minha mãe Lohane. Manda aí um beijo pra todo mundo que tá te assistindo em casa. É isso, vamos pôr o seu irmão aqui um Felipe. pouquinho. Chama ele lá Chama o Felipe pra gente. pra ele vir sentar aqui e bater um papo com a gente. Obrigada, tá, Arthur? Ô Valentina, e aí, você tá preparada para as competições do segundo semestre? Eu? É? Tô. Motivada Sim. ou não? Você só pratica futebol? Ou você pratica outro Pratico esporte? handball, Futebol também. handball, futebol, Não, karatê. Também? o bom é ela falando de futebol e sorrindo, né? Prazer de que gosta de bola, né? Olha lá. Ela no handball também ela é muito boa. Muito boa no handball. Pena que a gente hoje Um É muito- handball você podia ter, né? o handball agora nós estamos implantando um centro de formação de atletas literalmente, né? Quando eu entrei, o centro de formação de atletas Flagin era voltado unicamente, exclusivamente para o futebol. E aí eu cheguei e falei, mas tem uma quadra de areia ali, eu amo o vôlei, né? Vôlei de areia, eu sou apaixonada. E aí, mas dá para montar um vôlei de areia aqui? Ah, dá para montar a natação, que eu nadei. Tinha um centro nosso que tinha Aquela piscina. parte visionária. que você Aí não eu tem. falei, mas por que eu vou ficar só no futebol, né? E começamos. Tinha uma piscina num, a gente começou professor de natação, aí areia no outro, então vamos começar com beach tênis, futebol, vôlei de areia. Então, assim, estamos nos primórdios, né? No comecinho. É um complexo. Mas tá pegando. E Poliesportivo. agora nós conseguimos um espaço, até depois a gente vai ter um podcast também com o Marco Aurélio, lá do Ferreira Pacheco. Hoje nós literalmente fechamos uma parceria com o Ferreira, e o Ferreira Pacheco de início agora vai ser o futebol, porque senão não dou conta, né? Vai ser o futebol, futsal, mas a pretensão é formar um centro de atletas literalmente. Então a gente vai ter o handball, voleibol, vôlei de areia, beach tênis, Natação. futevôlei, natação, corrida, Legal. né? Tênis, Um polo um esportivo. polo esportivo, lutas, né? Ginástica. Então, A gente mas é um projeto grande. ganhou né? mais um integrante aqui, né? Isso, Felipe, agora conosco. Seja Felipe. bem-vindo, Felipe. Tira a mãozinha da boca, não fala assim. Meu nome é Felipe Alves de Oliveira, Você tenho joga... 7 anos, Qual a sua posição, Felipe? goleiro, zagueiro, ponta esquerda. Só? Felipe é multiuso, né, Felipe? Então, é diferente. Tem um goleiro, eu ia perguntar se ele faz muito gol, mas não tem nem como. Não, mas a posição a hora vai Como é que você acertar. chegou no gol? Conta pra eles. Quando eu tava precisando de um goleiro, o outro goleiro foi viajar, eu tive que ir no gol. Aí você E se gostou. saiu bem. E hoje você gosta de jogar no gol. Gosto. Se for pra escolher, você quer jogar na linha ou no gol? Na linha. Entendi. Mas é um atleta que entrega pro time. Sim. Precisar de um goleiro, o Felipe tá lá, né? Uhum. Não quero ficar de fora. Ô Felipe, você tá preparado aí para as competições do segundo semestre? Sim, Motivado? sim. Vai defender tudo? Super. Aí sim, gostei. Quando eu era mais novo, o treinador falava assim, quer jogar qual posição? Eu falava, qual que tá precisando aí? Não, hoje Qual que tá precisando? é muito complicado, né? Você não se vê lateral, você não se vê Zagueiro? zagueiro, não tem, né? Você vai... Na minha época mesmo, fazer teste, tinha 75 atacantes, E meio de campo. 3 zagueiros que iam fazer teste passavam. Difícil. Goleiro também é uma posição
Descarta. Goleiro é uma posição assim que quando os clubes vêm, né? Felipe, você é um bom goleiro, então vem comigo, né? É. Então é sempre assim, goleiro é muito difícil, né? É muito difícil quem queira ser goleiro, Sim. né? Eu vejo aí a dificuldade, né? Como eu organizo as competições, sempre as equipes pedem, né? Não, libera o goleiro um ano acima. Não, eu não tenho goleiro dentro da idade, é difícil. Não, e hoje até pra ser goleiro é difícil. Mas você viu, eles preferem linha, não adianta. Sim. Ele tem uma facilidade de defesa, ele tem uma facilidade de ir no gol, mas ele ainda prefere na linha, né? Né, Felipe? Porque goleiro hoje, os clubes estão exigindo pra saber jogar com o pé. Hoje Que tá por muito tempo não era assim, né? verdade. Vai conseguir pegar muito do futsal, né? É. Futsal. E o goleiro linha, né? Ô, Valentina, você já se atreveu a jogar no gol? Se Já. aventurou? Já? Gostou? Não, Não gostou? não. Não foi uma experiência boa, não? Quando eu brinco, eu gosto de jogar no gol, mas quando é jogo, eu não gosto. O negócio é fazer gol, A né? Balançar. responsabilidade é grande, né? É. O goleiro, a responsabilidade é Quer grande. meter é gol, só quer me... O irmão dela O jogava. Dante, O Dante, o Dudu também jogava no gol. eu tenho eu tenho 4 filhos, tá? Fui vó quarta-feira. Nossa, parece ter 34 anos. Eu tenho 4 filhos, fui vó quarta-feira. E aí, o que acontece? Dos meus 4, a única que joga bola, Valentina, né? E aí, eu tive o meu segundo filho, de 16 anos, o Carlos Eduardo. Ele é muito grande para a idade dele. É do último dia de 2005. Então, ele é praticamente 2006. Ele é muito grande, muito Acabou, grande. perde um ano, né? Foi É ruim nascer assim. para goleiro, foi desmotivado por um profissional. Deixou de jogar no gol por causa de um profissional. E ele era muito bom, né? Aí agora o meu caçula, que é 2015, e tá se aventurando no gol. Não queria linha, e aí o Viana colocou ele no gol, pronto. Tá no Show. gol. Mais novo que a Valentina. Mais novo que a Valentina. Não. Tá a família toda, então. É. Bem representada. Mas ele ainda tá na iniciação Sim. ainda. Mas Ele ainda pega tá o gosto, começando. Ele tá vai ver a começando. irmã. Mas ele vai. E é legal a gente ver, né? Lá em casa foi minha mãe 3 filhos. Eu jogava, meu irmão gostava de jogar no gol também. Meu irmão jogava e a minha irmã também. Aí você vê aí a sua família inteira, você esportista, né? Os filhos vêm seguindo o caminho. A gente tem aqui o Felipe mais o Arthur Justo, também, que vai nessa São dois pegada. irmãos, né? O quanto o futebol é a gente grande, tem né? a gente tem um casalzinho de irmãos também, que a menina é goleira. Como é que é o nome dela, filha? Quem? E às vezes não vira, não é E- porque não é o melhor, por causa da oportunidade. Dá oportunidade. A menina é goleira e o irmãozinho é linha, né? E estão também na Flagim. Então, quer dizer, a gente vê muito isso, né? Porque as brincadeiras acabam sendo as mesmas, né? Em na turma, mesma né? idade. Vai numa vibe, né? Os meninos vai Isso. crescendo junto. Você vê aí, eu acho que é o Goiás, o time sub-12 do Goiás tá junto desde os 7 anos. Futsal? No Fut society. 7. Os mesmos meninos tá ali desde 7 anos. Então acaba que vira uma família, até mesmo os pais, né? Estão ali sempre junto nos treinos, sempre junto nos jogos, viaja para levar os meninos. E é sempre assim, hoje quem tá no meio do futebol acaba se tornando literalmente uma família. O Felipe mesmo, quase todo final de semana tem um churrasquinho da galera do futebol, né? Que junta os pais lá e fazem um churrasco, porque é uma galerinha também que tá caminhando junta, né? Então, o meu sub-9, a grande maioria caminha junto desde os 7. Virou muito parceiro, muito Então, amigo, muito junto. É outra família. Isso, outra família. E todo final de semana, como eu falei, tá junto. Isso é Então, legal, fora né? os dias de semana. Coisas que o esporte, o futebol proporciona, né? É muito legal ver isso daí. Eu falo assim que o futebol, ele consegue mudar vidas, né? Eu falo que eu sou uma Elaine antes do futebol e uma Elaine após o futebol, após a minha vinda pro futebol. Eu sempre gostei muito de criança. Sempre fui apaixonada em criança desde sempre, assim, acho que desde o tamanhozinho da Valentina eu já brincava com meus priminhos menores, dormiam no meu colo, eu sempre fui meio protetora. E ter assumido a escolinha
é muito incrível, assim, como você vê o olhar, como você vê a presença dos meninos, né? E como até a questão de tratamento da pessoa da Elaine como CEO, como diretora, com os pais, é completamente diferente. Acaba sendo tem completamente 4 mil diferente. filhos. Isso. Eu tava lá em Umas com o pessoal de Manaus alojado, eu até fiquei impressionado com como o sonho mexe com a cabeça dos meninos, né? Esses meninos de 13 anos estão a 2.500 quilômetros de distância dos pais. Então, assim, o quanto eles são guerreiros, né? De abandonar, não é meio que abandonar, né? Mas deixou os pais lá para trás e veio para Goiânia em busca de um sonho. E o professor lá, o treinador, tem 50 meninos alojados. Então, igual eu falei para ele, é 50 filhos. É uma grande família, É uma dor de cabeça. É uma grande porque família ali. os meninos estão matriculados na escola, né? Estão alojados lá, então eles estudam de manhã e treinam à tarde. Então, é uma responsabilidade dele, né, de ter a certeza que todos os meninos foram para a escola, que todos os meninos chegou da escola, que todo mundo almoçou, que foi pro treino, que chegou do treino, que todo mundo já tomou banho, que todo mundo foi dormir. É tão incrível isso que, assim, quando eu fui coordenadora do Urias, eu abracei os meus meninos, né? E hoje, por exemplo, a gente tem 6 que estão no Goiás, sub-13, sub-14. A gente tem 2 no Vila, a gente tem mais uns 6 no Atlético. E é tão engraçado que quando você dá amor, você recebe amor. Todos eles, quando eu vou no jogo do Goiás com a BD, quando eu vou no jogo do Goiás contra o Atlético, que eles estão participando, eu vou por eles. Eu vou por eles. E eu chego lá, eles vão, Tia Elaine, até hoje, né? Tia Elaine, vão tirar uma foto, né? Então tem o Cauã do Goiás, tem o Isso é Guilherme legal, ver o Lira, carinho deles, né? Tem o Matheus Henrique, que tá no Vila. Guilherme Lira, eu Tem sei os quem é. meninos do Atlético, né? Então, que veem a gente, tem o Negueba até hoje, tá no sub-20 do Atlético. O Negueba até hoje vai lá, tira foto comigo, sabe? Tem um carinho por mim. Tem uma gratidão também, Gratidão, né? Isso é importante. E a gente tem o Léo, goleiro, que era goleiro do Atlético, agora ele foi para um clube emprestado, parece que tá voltando para o Atlético. O Léo, os pais do Léo até hoje, né? Você vê, isso foi 12 anos atrás. E ele tem um carinho, uma reciprocidade até hoje. O Gustavo Marins, que está lá no time da Arábia, né? Veio aqui no Iberleague ano passado pelo convite e pela gratidão à minha pessoa. Então, são pessoas, são adolescentes, são crianças que a gente só tem que dar amor. Eu acho que o futebol ele tem que ser isso, ele tem que passar a mudar essa concepção de só competição e mais amor, porque o sucesso deles é muito maior. Disciplina é muito maior. Eu acho que quando se entrega isso acaba sendo até mais importante, né? Muito, muito. A hora que o Matheus Henrique, a hora que o Guilherme posta, eles me marcam. Quando se entrega com sentimento, não tem preço, não tem valor. Não tem. Aí você tá entregando, a famosa raça, né? Você tá ali pelo e sentimento. Eles te cobram, tá? Tia, você não foi lá me ver jogar. Tia, os sub-13, por exemplo, que agora eles estão mais velhos, foram acompanhados comigo, por mim. Eu entrei na escolinha, então eles estavam no sub-10, né? Sub-10 para sub-11. E hoje eles estão no sub-13, tá lá na BD agora, sub-13, sub-14. Aí eles, tia, você não veio ver a gente jogar. Né, tia, você não me postou. Acaba que então, eles se orgulham disso. Isso, demais. A minha pergunta seria sobre isso que a gente estava falando, porque o futebol em si ele é feito como uma disciplina, como uma luta, é uma disciplina, tudo é um esporte para a disciplina do desenvolvimento. E uma coisa foi respondida, né? Eu ia perguntar se o Flaginho tem esse acompanhamento com os atletas de escola, de educação, de ter essa disciplina de se você não tá se comportando em casa, não vai no treino, se tinha esse parâmetro ou não. Como coordenadora, eles tinham que me apresentar até boletim, acredita? Tem que estar com nota azul. Tinha que estar com nota azul, tinha que estar com nota boa para participar do Celeflá, por exemplo. Vai tocando vocês dois aí. E aí o que acontece? Hoje,
eu já não tenho essa disponibilidade, né? Eu não consigo isso. Normalmente a gente faz isso com quem é bolsista. Mas hoje, o que que eu consegui, Thiago? Eu sempre fui muito disso, estudo estar em primeiro lugar, né? Uhum. E o atleta, como eu tenho a Valentina, né? Como eu tenho os meus filhos, eu fico pensando, nossa, mas ela tem que estudar, né? Como que eu vou incentivar o Felipe, por exemplo, a estudar? Conseguir intercâmbio. Eu estudo. Sim, você estuda. E eu consegui intercâmbio, você acredita? Então, hoje, o atleta que for bom, ele vai ganhar, né, uma bolsa nos Estados Unidos para jogar no clube dos Estados Unidos. E lá, ele vai ter a bolsa de estudo. Da universidade. Da universidade ou do college, né? Da high school. O que era muito distante O que para era muito nós. distante, o que era muito distante. Então, hoje a gente já está com esse projeto, né? Que vai acontecer lá no Ferreira. A gente vai fazer uma seletiva. E os 2 melhores atletas vão com tudo. Com escola, alimentação, tudo pago. Vai tudo. A única coisa que eles vão ter que gastar com a passagem aérea, mas para os Estados Unidos a gente consegue uma passagem que a gente consegue custear, né? Assim, faz uma rifa, faz isso e aquilo, a criança consegue custear, o pai consegue custear. Mas você já pensou? E outra, só permanece dentro do clube, não basta ele ser bom, não. Ele tem que estudar Ele tem que estudar e ele tem que tirar nota boa. Se ele tirar nota boa, ele permanece no clube. Ele tem que ser um bom acadêmico. Ele tem que ser um bom estudante, ele tem que ser bom no futebol. Ele tem que ter um Essa junção é que vai fazer com que ele permaneça lá ou não. E o Flaginho te apresenta essa preparação. Sim. Dele chegar lá equilibrado para poder disciplinado. isso, para Para poder participar, né? Então, dentro desse centro de excelência, a gente vai ter nutricionista, acompanhamento, a gente vai ter uma psicóloga para o pai e para a criança, né? A gente vai ter uma auxiliar em questão de âmbitos de afazeres, de tarefas, porque tem criança que o pai vai ter que deixar lá 3 da tarde, o treino dela vai ser só às 19. Entendeu? Então vai ter uma auxiliar para poder estar ajudando nas atividades escolares. Então isso faz diferença demais e é isso que eu quero. Simplesmente isso brilha isso. Qualquer sentimento. Você poder fazer um intercâmbio, coisa que estava muito longe pra gente. E isso há 15 anos atrás não era nem cogitado. Não. Era muito interno aqui, só nosso Brasil, né? Vamos dizer assim, que é dos estados. E essa dificuldade de fazer esse intercâmbio era muito difícil. Praticamente impossível. E a gente vem trabalhando nos projetos, nos bastidores aí, bacana, né? A gente está trazendo também, juntamente com a parceria aí com o Marcos, né? A gente está trazendo plano odontológico para as nossas crianças por um preço muito acessível. em conta, muito acessível, né? Então são parcerias que vão agregar sempre, né? Agregar a eles. É como eu falo, os filhos de vocês são a nossa joia mais preciosa. Então se a gente cuida desde os 3 aninhos, eles vão chegar muito melhores, né? Na preparação do futuro deles. Do network que a gente tá tendo, tá surgindo muita... Será que quais são os sonhos delas? Qual que é o seu sonho, Valentina? O que você pensa daqui... Quem que é a Valentina daqui 10 anos? Por mim... Uma Valentina jogadora, Sim. uma Valentina... Jogadora. Você vai conseguir ficar longe da mami? Acho que sim. Será? É o processo, né? Faz parte, né, Valentina? Sim. Em São Paulo, que é o maior polo, né? Vamos dizer assim. Das mulheres, Das né? mulheres. Onde você vai estar no Campeonato Brasileiro e sua mãe te mostrar na TV. Uma certeza você pode ter. Você vai ter uma mamãe te apoiando sempre, né? E isso é importante, não é? É, muito. E você, Arthur? Felipe, né? Agora é o Felipe. E você, Felipe? Onde você quer estar? A cara de um e a cara do outro. É a Xerox. Eu quero estar... Fala mais Sim. pertinho. Eu quero estar sempre no mesmo time. No gol, pode ser na linha, em qualquer posição. O importante é que nós joga. É isso daí. E daqui 10 anos você quer ser o quê? O que você pensa ser quando você crescer? Linha. Linha? Mas jogador, né? Você pensa você em outra profissão que não seja jogador? Não. Não?
Não, isso é legal, mas e se for perguntar para todos os meninos, os 4.000 alunos que você tem, até que acaba, mudou um pouco isso, porque normalmente você tinha muito pai que colocava o menino ali para ser uma atividade, um complemento na atividade do menino, para o menino brincar, até mesmo por questão de saúde, né? Agora, depois da pandemia, a gente vê muito isso, né? Os atletas que estão entrando, que estão vindo para a iniciação esportiva, estão vindo já com esse intuito. A mãe e o pai estão colocando para socializar, né? Para brincar, para ter um ambiente onde ele possa conviver com outras crianças. Porque às vezes você vai deixar lá embaixo no prédio, você não sabe com quem que essa criança tá, Verdade. quais são as amizades, Isso se quais são os descer, né? pontos. Você não ficar no se telefone. descer, isso quando você não fica dentro, em 4 paredes, jogando, né? Então, para tirar daquele meio cibernético também, que hoje já foi Nossa. criado, então, levam para o esporte, né? E eu falo isso sempre, eu falo, pai, mãe, coloque em qualquer esporte, por isso que veio o Centro de Excelência. A minha mente é trazer a criança, e não somente a criança, o pai e a mãe também, porque enquanto o filho está lá jogando futebol, ele vai fazer um futevôlei, ele vai jogar vai fazer um beach tennis, ganhou, né? São Paulo vai ganhar de 2-0. Aí ele vai para uma academia, ele vai para um vôlei de quadra, né? Por quê? Porque os pais normalmente que estão aí com essas crianças dentro do esporte, participaram de algum tipo de atividade esportiva. Nós somos prova disso, né? A gente sabe a importância que tem. O nosso vínculo fora de escola era o esporte. E não era um esporte tão hoje ajustado, tão preparado. Pô, era praça. Usava banco de praça pra gol. A gente jogava na chinela rua. no asfalto pra fazer golzinho. Verdade. A gente incomodava todos os vizinhos com uma bola de vôlei. Tinha as jogava bet, pegava garrafa, enchia de negócio. Sabe bastão. o que é bet? Não Sabe o né? que é bet, Não Tá perdendo muita coisa. É verdade. O salva bandeirinha. Salva bandeirinha, sei. Sabe, Felipe? Isso se dá pra fazer na escola, porque E A bet não dá gente pra fazer teve na uma escola. infância diferente demais desses meninos, né? E o intuito nosso também é, dentro desse centro de excelência, a gente trazer a colônia de férias de uma maneira diferente. Trazer com brincadeiras que as crianças nunca viram. Então, eles terem uma semana de interação e de socialização, igual quando você vê os filmes dos Estados Unidos Tipo, ali. um retiro. Né? Um retiro onde a criança vai lá, ele vai brincar de corda. Vai jogar biloca. Então, assim, Desconecta do mundo cibernético. vão ter momentos de inclusão, de socialização, fora dos ambientes esportivos que já estão acostumados. É porque na nossa época, né, não tinha celular, não tinha computador, não tinha internet, né? A gente ficava o dia inteiro na rua brincando. Tinha que se virar, né? Descalço, chegava a em casa com o pezão sujo. Treinava e o hobby era brincar de bola. As ruas todas tudo de terra, né? Hoje em dia, raro você encontrar uma rua de terra. Mudou demais as Até coisas. o terrão é difícil, né, Marcos? Até você encontrar campo de terrão é difícil. Tem um até ali na leste-oeste, ali do lado direito, ali, sentido João Brás. Tem um campo ali embaixo ali que é terrão, sabe? E o cara não tira, porque ainda há, com os mais antigos, muita pelada de terrão, né? Muito campeonato de terrão. A gente costuma falar a várzea, né? A várzea. Michael foi encontrado na várzea. Então, o Michael brincava com a gente. Eu joguei com o Michael Society, futsal. E assim, quando ele foi pro Renesa, eu buscava o Michael na casa dele. Ele jogava bola sem chuteira. Eu lembro que um dos primeiros... Eu acho que eu trabalhava na época no shopping. E aí eu tinha uma chuteira da Nike, que você comprava no outlet. E eu via ele jogando sem chuteira. Eu falei, não, mano, eu compro outra depois. Era R$100 a chuteira, coisa assim. E era de futsal, era maior que o pé dele. E assim, naquela época, hoje, logicamente, a gente nem precisa te falar tudo que ele já fez. Mas eu não via tanto atleta nele, assim. Ele era bom, como existe várias pessoas, só que ele teve uma oportunidade e não... Ele não desistiu. Ele aproveitou a oportunidade. Ele abraçou e foi. E hoje ele tá jogando só com o Neymar. Ele foi inteligente. Contra o Neymar e contra o Cristiano. Só isso. Como que é o... E o tanto que ele foi inteligente. Hoje ele é um dos
das pessoas responsáveis por ações sociais e Uhum. projetos Sim, sociais ele não no esqueceu. Brasil, Ele não esqueceu né? a origem E aqui dele. no estado também. Sim. Né? Então, ele faz muito questão de trabalhar com crianças que não têm a disponibilidade e a oportunidade. Criança e também dá muita moral pra Adulto. várzea. Sim, eu ia falar isso Isso. agora. Ele fez Ele um campeonato acabou, de 100 mil, ele acabou profissionalizando a várzea, né? Você vê É. os terrão hoje aí, os jogos são todos transmitidos ao vivo. Como a gente fala que o Society, né, que tá virando Futset, o Society está profissionalizando, né? Tá. Vai virar o Futset. Assim também o Michael fez com a várzea, com o terrão. Hoje você assiste tudo no YouTube, os jogos. O jogo lá do terrão tá sendo transmitido ao vivo, premiação bacana. Eu tava conversando com um amigo meu que é árbitro. Eu falei, né? Ficou melhor até para o árbitro trabalhar, né? Que hoje o cara vai Tem pensar várias oportunidades. Sim. Envolve todo mundo, né? que Ele hoje envolve o tá cara do valorizando espetinho, o cara, assim. Os caras que vigia carro. E é legal isso. Eu vivi o terrão lá no meu bairro onde eu cresci. Eu ia ver os jogos, eu era gandula. Os caras, eu ia todo domingo, eu tinha aquele dinheirinho garantido. Os caras me davam R$2, R$1 pra mim buscar a bola pra eles lá durante o jogo. Então, Tá vendo, eu Letícia, cresci, como é? eu cresci vendo aquilo ali, né? E isso foi legal. Aí, no Urias também, perto da panificadora Moreira, também tem um campo de terrão que eles também não se faz, não. Eu tava lá no meio desse pessoal lá. Ia passar o domingo todo lá descalço pra ficar chutando bola no intervalo do jogo. Brincadeira de criança, era a nossa brincadeira na época, né? Então, é sentimento, é o que a gente fala, é amor, né? Quando com 16 anos, eu comecei a jogar junto com eles. E os caras falaram, nossa, tu vem jogar pro nosso time, joga pra nós. Eu comecei a destacar que eu sabia jogar, gostava de brincar. E eu comecei a jogar nos times que eu vi surgir lá do terrão. Isso foi legal E com demais. quantos anos? Com 15, 16. Tá vendo? E hoje você vê E no hoje- 28 já com 14, né? Com responsabilidade, tá vendo como é grande essa responsabilidade? Demais. Né? Pegar um menino aqui, 7 anos, gente. Não, 7 anos. e você pensa, tanto que naquela época era diferente, que era a forma da gente se divertir, né? A minha, pelo menos, eu saía de casa e ia. Hoje não tem, o menino não sai de casa. Você vai deixar a Valentina sair? Tanto que as coisas mudaram, né? Na nossa época não tinha tanta preocupação do menino sair sozinho. Andar de bicicleta, Sozinho. jogar bola. Ia, na des- rua. ia desbravar o mundo, né? É. Era legal A demais. minha mãe ela só tinha uma saí de certeza, casa, sabia que eu tava jogando bola. Era. A única certeza que minha É, mãe sabia era que eu ia Essa jogando bola. confiabilidade eu tento, aos poucos, dar essa liberdade, né? Porque a gente sabe que a gente viveu, né? E a gente, na Quer verdade, proteger. nós nos tornamos o que nos tornamos também porque nós não tivemos os limites. Então, quer dizer, nós não tivemos os limites, Entre aspas. não houve libertinagem, É. houve uma liberdade sem libertinagem, né? Uhum. Então, eu tento dar essa liberdade para ela. Ela, mamãe, eu vou descer. Não, mamãe, pode confiar em mim, eu sou responsável, né? Então, quer dizer, Com essa Mas a idade, ela questão- tá falando isso? com essa idade. Caramba, parabéns, né? Valentina. Mas a Ela- questão não é nem isso. A gente vive num mundo muito perigoso. Muito. Né? Então, assim, Você não é pode lógico que confiar a gente- em ninguém. É lógico que a gente tem que ir lá, Uhum. dar uma olhada, né? Passar um olho. Passa um olho lá sem nem perceber que a gente foi, Uhum. né? É lógico. Mas assim, você tá mostrando que ela pode, até onde ela pode, quanto tempo ela pode, né? Então, muda um pouquinho e às vezes soa, nossa, como que você deixa uma menina e tal, né? Mas sim, a gente tem que tentar É dar essa verdade. abertura e mostrar quais são os perigos também, né, proveniente dessa decisão dela, e que se caso aconteça, qual vai ser a sua atitude? Como você vai se proteger? É verdade. Como você vai agir? Porque se a gente não faz isso, ela vai ter 21 anos e ela vai chegar num clube lá fora, como? É, e Ligar pra mãe. a gente teve. Como? Como que eu vou liberar ela com 21 anos que seja para ir para fora se eu não ensinei ela desde pequena como se proteger? A gente sabe. Você sabe. A gente sabe da importância que essa fase teve na vida da gente, né? E acaba que eu, como pai, também não penso em privar meus filhos disso. Pelo contrário, eles têm que viver isso.
Meus filhos mesmo vai lá pra casa e eu tenho que levar pro parque pra jogar bola. Mesmo tem que- cansado, né? Tem que levar pra Uhum. fazer as coisas, mas a gente sabe da importância que é isso, né? Às vezes não é ser chato, não é, as coisas mudou demais, né? Mas a gente sabe da importância disso no crescimento deles. É uma fase que eles Questão têm de que maturidade, de né? brincar, conhecer. Eu ainda não sou pai, mas vou falar como filho. Meu pai fazia, não sei se é esse caso, mas meu pai fazia muito isso comigo. Ele, às vezes, ele tava de longe. Ele viu que eu tava passando apuro. Ele Mas falou deixava, assim, né? deixa eu ver o que ele vai fazer. Uhum. Como que vai agir? Deixa eu ver a reação dele. E aí, quando eu era muito fora do que ele não... Falava assim, não, aí já foi... Não tá dando conta. Aí ele lá me ajudava. Mas, muitas das vezes, ele não queria... abrir mão de nada, sabe? De ir lá e falar, não, eu queria que eu tomasse minhas próprias decisões pra ver qual que seria a minha Se reação. você já mais agiria novo. bem, né? Exatamente. Eu não sou muito meiga, né? Eu sou carinhosa, mas eu não sou muito meiga. É difícil alguém que Mas joga é bola porque- ser tão meio. Mas é porque eu também fui criada num ambiente totalmente masculino, desde sempre. E a Valentina também. O meio dela também sempre foi mais masculino. Desde os meus filhos dentro da minha casa, né? Os contatos que ela teve foi futebol, com homens. É um profissão Então, machista. Então ela também não é uma menina meiga, né? E às vezes a minha preocupação já é até de puxar. Porque às vezes ela é Direto. bruta, não é bruta, mas ela é forte, ela... Isso. Então, seja na quadra, seja dentro de campo, às vezes, Valentina, para de dar carrinho. Valentina, Não, no meu carrinho. mas Aí, fecha a às cara, vezes, Valentina, e joga. ela Sim. dá uma chegada nos meninos, é muito difícil o menino derrubar ela. É muito difícil alguém derrubar a Valentina, porque ela vai de corpo com os meninos mesmo, ela não tem medo. Ela compete de igual pra igual. de né? igual para igual. Não, isso é legal De demais. igual para igual. Então, só que é uma menina, né? E no mundo que a gente vive, a gente tem que ter as nossas preocupações, né? Eu acho que não certeza. só a menina. Em termos de ser crianças, nós temos que ensinar para os nossos filhos, né, a se defenderem. E eu acho que à medida do possível foi ensinado, Valentina, a se defender. Foi, Foi? foi. A Valentina luta. Foi e ainda será. Ainda será. Isso Tem aí muita sempre coisa a tem aprender, espaço Valentina. para aprendizado. Ela luta, Vai- ela faz o karatê, agora Você já ainda tá vai fazendo. tomar muitos tombos. Muitos, vários. Galera, a gente tá aqui quase chegando na reta final. Bate-papo bem suave. Bem descontraído, Sem né, pressão, Marcos? as coisas vai fluindo e é isso. Pra quem tá assistindo, esse vai ser o Promessa Cash, vai ao ar toda quarta-feira, agora ao vivo, pra todo o Brasil. Foi só o primeiro, né, Isso, esse é o Marcos? pontapé Foi inicial. só uma descontração E aqui essa hoje. aqui é a nossa intenção, de interagir com a escolinha, interagir com os alunos, Vem cá, né? Arthur. com Fica Com- aqui, ó, no cantinho aqui da tia Elaine. com os pais, né? Os pais assistindo lá em casa. Então, esse final de semana vai começar a Champions League. Toda quarta-feira a gente vai trazer um resumo da rodada, a tabela atualizar da artilharia e pedir para os pais que acompanham lá, mandar os vídeos pra gente. Todo mundo tem meu número, tá super acessível lá no Instagram da Champions. Então, mandar pra gente os vídeos, lances dos meninos, que a gente vai montar um material e pôr no ar aqui toda quarta-feira. Uhum. Eu quero agradecer a Elaine, mais uma vez, Obrigada. tá junto aqui com a gente. O Felipe, mais o Arthur, os craquinhos do Flaginho, Flaginho. que topou esse desafio de estar aqui com a gente. Ficou Foi com só o vergonha? primeiro. Não, já vai se acostumando. Vocês vão vir mais vezes. O Arthur, ele é lindo, gente. Ele é super A Valentina comunicativo. também, obrigado. Foi muito legal conhecer um pouquinho da história de vocês, do dia a dia de vocês, né? Porque vocês, a partir de hoje, vai ter voz, vocês atletas, e é legal saber da história dos meninos, do dia a dia dos meninos, né? É diferente. Então, essa vai ser a pegada do Promessa Cast. Quero agradecer também meu amigo Thiago, que topou esse desafio de... Surpresa de última hora. Não, Fui foi de última avisar de hora. última hora. Foi de última hora, Falei, o que Thiago. nós vamos conversar? Porque o Danilo me pegou um dia desse jeito.
o Danilo Dias. Aham. Vem aqui no programa e tal, vamos falar sobre esporte. Falei, cara, eu passei minha vida inteira Não, e eu vendo fiquei assim, placar. gente, que tema que vai Mas ser? assim, O que que a gente placar e tudo O que mais. a gente vai falar? E foi de última hora, tanto que a gente lançou no grupo dos pais agora, né? Era 6h40, Mas você 6h50 pega a de gente ir lançou. num programa esportivo, por exemplo, é diferente a pegada. Você vai falar sobre, vai passar lá um monte de coisa. E aqui, Mas você já direcionou, né? Então, os próximos já serão voltados para Champions, sim, né? mas bem aberto, Bem- um papo isso. bem tranquilo. É, Vamos trazer pessoal da área do esporte, nutricionista, psicólogo. Fisioterapeuta, que é importante. Sim, Fisioterapeuta. a ideia Vocês ainda não usam, vocês meninos, mas depois dos A 30 você vê os a nós ideia usa é muito. essa, sabe? De ser um negócio bem à vontade para todo mundo. Para Mas um que pai bom. assistir de casa e achar descontraído, ter a oportunidade de trazer os filhos aqui, conhecer um pouquinho da história dos meninos. Vai ser essa a É pegada. até bom, né? Essa questão da rotina deles, né? Estar descobrindo, estar vendo um lado que não é só nosso, né? Você Sim. vê, às vezes, igual ela falou aqui, deu gritar. Sim, você Né? não A sabia. minha postura na beirada de campo não é agressiva, mas é como torcedora. E essa atitude como torcedora já atrapalha, já assusta. Então, quer dizer, eu já sei que agora eu tenho vou que ter que ficar tirar o pé. caladinha, né? Não é que assusta. O problema é que a senhora como que eu posso dizer? A senhora entra na minha mente, aí eu não consigo jogar. Como que eu entro na mente, hein? Tá vendo? Com um grito de Ô, vai, Valentina. Ô, Valentina, faz aí as suas considerações finais, manda aí um beijo para todo mundo que tá te Todo mundo assistindo. Deixa eu ler Meu aqui, vô. ó. O seu professor, Adailton, tava Adailton. mandando mensagem aqui, ó. Valentina, minha craque. Tio Adailton te ama. Manda aí um abraço para todo mundo que tá em Seus casa. professores. Um beijo. Um beijo pra quem? Super Pro carinhoso. tio Adailton, tio Erickson e meu avô. Arthur, Só Felipe, bom. vocês também. Minha avó nem assiste. Tá vendo? Sinceridade. Vocês dois aí, manda aí um alô para quem tá assistindo, a família de vocês. Alô, família. Você, Arthur. Vai mandar um abraço, um beijo pra quem? Beijo pro meu avô, pra minha avó, De todos vocês três, eu vou dar pro aí. meu pai, pra minha mãe. Tem mais irmãos, mais irmãs? Só nós dois. Só vocês dois? E Já vocês tá dois bom tá com também, né? vocês dois tá com a carinha de que briga muito, os dois. Eu ia né? falar a mesma coisa. Não? Pouco. Eu já vi ali um dando cutucão no outro. Minha vez de brincar no videogame. Ô, Thiago, faz aí suas considerações final. Cara, muito feliz. Ver essa história, né, do Flagin. Eu imaginava outra Bem coisa, né? Bem resumida, né? Porque a gente só vem cá contar o sucesso, né? Isso. Não conta as pedras que passou, o buraco. Mas é bom, né? Mas não deixa também de ser uma inspiração, né? Pra quem quer ser um empreendedor. Como eu também tô atrás disso, eu sou um empreendedor e fico vendo essas histórias de sucesso que me faz bem e me faz ver o caminho, né? Você fala assim, cara, as pessoas, todo mundo passa pelo que Não eu tô foi passando. fácil pra ninguém, né? Todo mundo tá passando pelo Eu que eu tô falo, passando. todo mundo tem que passar pelo processo. É, O processo é doloroso, muitos vão desistir, ficar pelo caminho. exatamente. Mas o sucesso é para os corajosos, né? Que tem coragem de passar. E assim, tá de parabéns, né? A gente ter essa formação, né, de atleta que na nossa época não existia. Era muito difícil. Tanto é que eu nem me lembro quanto que eu entrei no Goiás. Com certeza eu não tinha essa idade, que essa idade eu acho que eu só jogava na escola, E igualzinho. olha lá, verdade. E olha lá, porque a gente... Eu lembro só de um dia falar assim, pai, eu quero jogar bola. Ele falou assim, eu não vou pagar, se você quiser ir lá, se vira. Aí eu já fui lá pra fazer teste. Só que eu não tive uma formação. A minha formação foi educação física na escola, interclasse. Uma vez na semana só. Interclasse que também. era igual a Champions League. É. Que o pessoal batia no Com as metalon, com as assim, garrafas. Era uma loucura pra gente. Então aquilo era o meu prazer. Então estão de parabéns, né? Por mais precoce que seja, pelo menos já é uma formação, né? Sim, Você é tá importante. preparado. É uma coisa que vai fazer diferença na vida dessa molecada aí. Eu tenho certeza disso. Eu, né, para finalizar aqui, agradecer a todo mundo que está aí assistindo, né? E falar para todos, sigam aí, @CFA Flagin Oficial. Quem quiser fazer parte da Flagin Oficial, da Flagin, né? Pode entrar nesse Instagram, já vai no link, já é direcionado direto para a central de atendimento, né? @CFA Flagin Oficial.
E agradecer toda a minha equipe, né? E dizer que a gente também trabalha com crianças. Nosso projeto de iniciação esportiva começa com 3 anos de idade, vamos até os 16, né? E estamos aí no estado de Goiás, em todas as regiões aqui de Goiânia. Todas as regiões têm alguma Flagin e também expandindo aí para a região do estado de Goiás também, tá? Aí quer fazer parte? @CFA Fla GYN oficial. Vocês aí, ó. Fazem parte da Venha fazer- família. Família, Você viu meus pensamentos? literalmente. Eu Família. ia falar, você aí, venha fazer parte da família Flagin. Não é titia Leila. Não é Leila. Leila, mas tem Tia um. Leila. Mas... E eu sou fã dessa mulher. Gente, então é isso. Quero agradecer a todos vocês aí que tiraram um tempinho para acompanhar a gente aqui. Um forte abraço. Beijo no coração de vocês. Parabéns, tá? Ah, Parabéns, Marcos. Vai Que ser isso. sucesso. Obrigado. Até quarta que vem. Foi lindo. Beijo. Até mais. Obrigada.